Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E já vamos para a nossa terceira videoaula de produção textual, tá bom? A gente ainda está falando, continuando, na verdade, esse processo de falar sobre o texto e o parágrafo, tá bom? A gente está aprendendo a construir um texto. Bom, eu tenho percebido duas coisas que hoje nessa aula a gente vai focar para tentar de alguma forma melhorar, tá bom? A primeira coisa que eu tenho percebido é na forma de escrever um texto. Tem pessoas que estão escrevendo um texto de forma direta, não estão separando os parágrafos, não estão prestando atenção na linha. Estão começando a linha lá na metade, estão terminando a linha antes de chegar no final da linha, tá bom? E hoje nós vamos ver como funciona essa estrutura de texto. Eu escrevi aqui esse pequeno texto para a gente perceber alguns pontos dele. Olhem só. Primeira coisa, centralizado lá em cima deve ficar o título do texto. O título do texto que vocês vão criar, claro. Aqui eu estou falando de qualquer tipo de texto. Claro que uma carta é diferente, alguns gêneros vão ter características próprias, mas como a gente vem falando sobre crônicas e sobre textos do tipo narrativo, e mesmo textos do tipo também argumentativo, eles vão ter esse título centralizado lá em cima, tá bom? O espaço que eu venho falando para vocês, que vai marcar o início de um parágrafo, é esse espaço aqui, ó. Não precisa ser um espaço muito grande, não precisa começar o texto aqui na metade. Você pode, por exemplo, marcar o espaço de um dedo. Marcou um dedinho aqui, ó, no começo da linha, você já começa a escrever o seu texto, tá bom? Aí você já vem com o texto, com um cuidado com a letra sempre, porque o professor vai ler, não é? Ó, até o final da linha. Você também não vai terminar o texto aqui, você vai terminar o texto lá no final da linha. No caso de a palavra não caber toda, você coloca o tracinho aqui, ó, e termina a palavra aqui embaixo, tá bom? Você separa a sílaba da palavra. No caso de você ver que a frase não vai até o fim, você presta um pouco de atenção, dá um espaçamento maior entre as palavras. Claro que também não vai dar aquele espaçamento enorme, gigante, mas tenta escrever sempre alinhando o seu texto ao final da linha. Olha que mais bonito fica o texto quando ele está alinhado ao final da linha. Se a linha acabou aqui com um ponto, o parágrafo terminou aqui, claro que você não vai escrever a última palavra lá no final. Você escreve ela onde parou a linha, ponto final. Pronto, esse espaço aqui não tem problema. O que tem problema é o texto ficar completamente desalinhado, não é? São dicas para a gente melhorar a estética do nosso texto, tá bom? Começou o próximo parágrafo, mais uma vez, ó, a distância de um dedo, e não há necessidade de saltear uma linha. Você já começa na linha seguinte, tá bom? E continua com as mesmas dicas, prestando sempre atenção aqui, prestando atenção também aqui, ó. Ok? Outro ponto que eu tenho percebido que a gente precisa treinar bastante é a interpretação de texto. É necessário que a gente leia um texto com bastante atenção, principalmente quando a partir desse texto a gente vai escrever um texto nosso. É importante que a gente compreenda. Eu coloquei aqui para a gente ver um passo a passo de como fazer uma produção bem legal, uma produção textual interessante, que realmente faça bastante sentido e seja boa. Olha só, gente, ih, que lindo! Esses são os passos. Primeiro passo, você vai ler sobre o assunto. Claro, você tem que ler para você entender
e poder falar sobre um assunto no seu texto, não é? Mesmo que seja um texto narrativo, mesmo que seja um texto, um relato pessoal, mesmo que seja uma carta, você precisa sempre saber sobre o que você vai falar. Sobre os textos que eu estou passando aqui nas nossas aulas, é importante o quê? Que vocês vejam as videoaulas, que vocês leiam atentamente os textos que eu mando, percebendo a estrutura daquele texto, percebendo o que o texto está falando, percebendo as características daquele texto, para quando vocês forem ler, aliás, quando vocês forem produzir, vocês tentarem implementar essa estrutura. Outro ponto, reler. Sim, não adianta ler somente uma vez e achar que está ok. Você lê, depois você lê mais uma vez, porque assim você vai entender bem melhor. Depois vem a prática. Vocês vão praticar. Façam anotações, façam rascunhos, façam borrões. Se o texto, você escreve o texto uma vez, vê o que é que ele tá bom, se precisa melhorar alguma coisa, ok? Porque quando você pratica, que você escreve o texto a primeira vez, você pode revisar esse texto. Revisar procurando por erros, revisar procurando ideias que não foram bem construídas, não é? Que estão faltando ali alguma coisa, algo que você queira mudar. Depois de revisar, aí sim você reescreve o seu texto final com todas as características revistas, com todas as ideias bem colocadas e aproveita para reescrever montando toda essa estrutura, tá bom? Como atividade, eu quero que quem não fez o texto utilizando essa estrutura, colocando assim, você pode reescrever o mesmo texto, fazer isso aqui, ler, reler, praticar, revisar e agora vocês vão reescrever o texto que vocês fizeram na última aula, analisando e colocando ele ordenadamente nessa estrutura, prestando atenção no espaço que inicia o parágrafo, prestando atenção no final da linha, ok? Prestando atenção no começo da linha, a letra, tentem escrever com uma letra legível, com uma letra cursiva, tá bom? O título centralizado, quem não colocou o título, cria um título. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade irá para vocês um texto e algumas questões de interpretação, para a gente treinar também a interpretação de texto, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, só falar no privado, estarei lá. E espero que vocês se apliquem bastante para a gente ir melhorando cada vez mais na nossa escrita de textos. Tchau, tchau, pessoal.